Que é isso não. A minha mãe tá assistindo novela na sala, tô escutando. A aqui. minha também. Faz parte, a minha também tá assistindo, Nicão. Então, tá lá. Tá suave, faz parte do processo, né, mano? Bora então falar sobre objetos. Vamos começar a nossa brincadeira aí de rever conceitos sobre objetos. Vamos iniciar aí a criação de uma classe zerada para a gente representar um objeto, né? Sugestões de objetos que a gente pode brincar aí para essa aula. Joguem aí, falem ou mandem no chat algum exemplo aí do que a gente pode brincar para essa aula. Oi? O que estavam tem? Eu tenho medo de fazer. Eu tenho medo de fazer isso daí. Ai, ai. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Não vou fazer essa aí, não, porque pode dar ruim pro meu lado, que eu tenho certeza que isso aí é um problema. Eu vou fazer uma coisa mais genérica. Obrigado pela sugestão, mas eu vou seguir um pouco mais genérico. Já que a gente comentou sobre novela, vou fazer aqui novela. Ó. Vai ser novela. Só porque eu fiquei com medo do que pode sair aí nas brincadeiras. Vamos criar uma classe para representar uma novela. Não, eu conheço os amigos que eu tenho. Esse é um problema. Eu conheço os amigos que eu tenho. Faz parte, Felipe. Bora começar a nossa brincadeira, né? Então aqui eu criei uma classe para representar uma novela. E olha só que lindo, você pega e compila e esse negócio pronto, já está funcional. Aí a gente acabou de criar a nossa primeira classe nessa revisão, né? Então a nossa classe novela. E obviamente eu vou criar um teste para essa classe daqui para a gente ver, testá-la de alguma forma. Eu vou fazer um arquivo novo, né? Vou testar lá. Esse cara vai ter um método principal, usa novela. E vai ser o nome usa novela, essa classe. E aí a gente vai usar a classe novela aqui e vamos fazer algumas experimentações, né? E olha lá que bonitinho. Você pode, obviamente, pensar o seguinte, só porque eu coloquei public class e eu dei um nome, e abre e fecha a chave, compilei o bagulho, aquilo de lá não é uma classe. Não, aquilo de lá já é uma classe. Tanto é que eu posso fazer novela, vou colocar aqui novela 1, e igual a new novela, e aí abre e fecha, e pronto, isso daqui, olha que bonito, compila. E ele compila e eu vou mandar imprimir essa novela. Vamos mandar imprimir. Então vamos fazer aqui, ó, um system.out.print. Putz, eu não sei de onde saiu print, saiu aquilo, né? Print ln e eu vou mandar imprimir a minha primeira novela. Compilou. E aí você escrevendo certo, com certeza funcionará. Olha lá que bonito, quando você escreve direitinho, tudo compila, tudo funciona. E a gente vai mandar rodar e olha que legal, ele funcionou. Lembrando que ele já fez a impressão, olha lá, novela, arroba, e aí ele colocou um número. E aí, esse aqui é o resultado hashcode da classe, né, da classe da instância, né, do objeto N1, que é a nossa primeira novela. Então, já funciona, já é funcional a classe. O que ela faz? Absolutamente nada. Mas ela já é uma classe, ela já gera objetos do tipo novela, e você viu que eu gero objetos. Então, isso daqui já é uma classe, ela já é funcional e já está tudo certo. E aí a gente precisa entender algumas coisas, né? Rever alguns conceitos muito importantes. Quando a gente está falando que eu criei um objeto a partir de uma classe, é a mesma coisa que declarar uma variável a partir de um tipo. Só que eu declarei a minha variável, essa daqui é uma variável do tipo referência, ela não é uma variável do tipo primitiva, porque novela, ela não é um tipo primitivo, ela é uma classe, então é uma referência a alguma coisa. Ele criou uma nova instância de novela chamando o seu construtor.
E aí ele chamou o construtor da classe novela. E aí começa a surgir, né, as coisas malucas que a gente tem. Porque eu não tenho absolutamente nada dentro da minha classe. E como assim construtor? Quando você não escreve nada, nada de construtor, ele cria um construtor padrão para você. E o construtor padrão é exatamente isso daqui. Public, o nome da própria classe, novela, abre e fecha, abriu, fechou. Se você escrever o construtor desse jeito, ele é chamado de construtor padrão. Por quê? Ele não tem né, não tem nenhum parâmetro de entrada, você não colocou nada, e também não escreveu nada. Ele é o padrão. Esse aqui é o modelo inicial. Ele gera exatamente o mesmo resultado. Então, se você compilar isso aqui e rodar lá a sua classe, você tem exatamente o mesmo resultado. Está lá o mesmo resultado. Por que que isso acontece? No Java, quando você não declara nada, quando você faz isso daqui só, você, obviamente, acha que não vai ter um construtor, mas construtores são necessários nas classes. Então, o Java coloca, já de forma implícita, esse código para você. Então, ele já coloca lá dentro para você. Na hora que ele compila, ele olha assim, opa, acabou que esqueceu de colocar aí o construtor, vamos colocar o construtorzão padrão. Coloca, e por conta disso, não dá problema na hora de você criar um objeto, porque senão, se ele não fizesse essa artimanha, ele, obviamente, teria um probleminha. Por quê? O que que ia acontecer aqui, né? Ia acontecer que ele não ia ter o construtor, iria dar pau a essa chamada daqui, ia ter uma menção de erro. Outra coisa muito importante, e que parece que passa desapercebido às vezes, né? Eu mandei imprimir o N1. O N1 é do tipo novela. É um objeto, é uma instância de novela. E eu não tenho nenhum método que converta ele para string. Realmente, eu não tenho nenhum método que converta ele para string. Mas existe um método na superclasse object chamado toString. E o e o método da superclasse object, ele vai imprimir o nome da classe, arroba, o hashcode em formato hexadecimal. Ele vai imprimir o hashcode em formato hexadecimal, porque na verdade o hashcode é um long, né? Aí ele converte para hexadecimal. Que é exatamente o que a gente viu, né? Então, quando eu rodei esse cara daqui, né? Quando a gente roda esse cara daqui, ele imprime o nome da classe, arroba, um número, e você pode ver que tem uma letra E. Se tem a letra E aqui, quer dizer, então, que a gente está utilizando um hexadecimal, porque ele vai de 0 a 9, A, B, C, D, E. E aí, A, B, C, D, E, F, né? A, B, C, D, E, F. Então, ele vai de A a F, mais 6 números. E ele tem a representação desses números pelas primeiras 6 letras do alfabeto. Sim, o hexadecimal. Então, isso daqui é um hexadecimal, não é um inteiro, não é um long. É um long convertido para hexadecimal. É essa a característica do toString da superclasse object. Mas para que aconteça isso daí, teoricamente, eu teria que fazer uma herança. E aí, lembra o que é herança? Herança é você herdar as características de uma classe. Você está especializando a sua classe a partir, tendo como base outra classe. Então, a herança é uma técnica de especialização. Eu especializo uma classe. Por exemplo, a gente teve aqui a especialização da classe Object. E aí, como que eu faço essa notação? Eu tenho que ir lá e escrever, depois do nome da classe, extendeds e o nome de quem que eu estou estendendo. Aí você fala, tá, então, opa, mas aqui depois do nome da classe não tem nada. É outra coisa implícita que acontece. Então, aqui, depois do nome da classe, tem um extendeds e tem aqui um object, que é a superclasse. Olha só que lindo que a gente tem. A gente tem duas coisas que, simplesmente com o ato de escrever esses
códigos, criei um objeto e mandei imprimir ele, a gente tem duas declarações implícitas que podem estar acontecendo e a gente não está vendo, né? Porque, na verdade, isso daqui é o que tem, realmente, é o que está acontecendo, só que ele não aparece essa parte e não aparece essa parte. Então, ele está desse jeito. Mas é bom você lembrar que o construtor está aqui e o extended do object também está ali. Ele existe, ele está ali. Então, você precisa ter noção que essas duas coisas acontecem. Toda classe que a gente cria, ela é estendida de object. Se você não colocar que ela é estendida de outra coisa. Mas, por padrão, criei uma classe. E aí fui lá, criei a classe. Bonitinho. Essa classe, com certeza, é filha de object. Então, implicitamente, você está fazendo lá uma especialização da classe object. Olha lá. Isso daqui está implícito. E o construtor, quando você não declara nada, ele também está ali. Você precisa criar isso daqui. Se você não vai fazer diferente do que está aqui, você não precisa. Você não precisa fazer essas declarações. Elas podem ser omitidas, que com certeza o compilador resolve para você e colocará lá. Então, lembro que isso daqui até o extended do object você não precisa, e o public também não há necessidade. E funcionará muito bem. Isso daqui está perfeito. Gera todo aquele contexto para a gente, só que a gente tem que lembrar que acontece por debaixo dos panos sem a gente ver, mas acontece. Então é bom lembrar, acontece. Não é porque você não vê que não está rolando, está acontecendo ali na surdina e aconteceu. Vamos criar agora alguns atributos para representar essa novela. Então, uma novela ela deve ter um título, né? Um título. Então a gente vai colocar aqui um atributo ou uma variável de classe, né? Ou uma característica, atributo, variável de classe, característica, né? É tudo para fazer representação dessa variável que a gente está declarando no escopo da classe. Então, vou declarar aqui o título em formato de string. E olha lá, um título declarado. Agora, a minha novela, ela pode ter um título. Sim, pode ter um título sem problema nenhum. Então, se eu compilar isso daqui agora, compilei, bonitinho, aí eu vou lá e vou colocar aqui, ó, minha novela 1, ponto, título, e eu posso atribuir um valor string para ela. Perfeito. Comendador, eu não sei o nome da novela. Comendador. Tá lá, novela do Comendador. Coloquei um nome para minha novela, um título para minha novela. Isso daqui fica lindo, porque você compila e você fala assim, olha que legal, vai aparecer o título agora e obviamente não aparece. Porque você não mandou aparecer. O toString, ele é padrão ainda. Você está usando o toString da superclasse. Se você não quiser usar o toString da superclasse, você vai ter que reescrever ele dentro da tua classe. Você então vai utilizar uma técnica de polimorfismo para você fazer a escrita desse método dentro da tua classe. Você vai reescrever esse método. Então, aqui dentro, se você quiser que ao imprimir uma novela seja impresso o título dela, na verdade, e não, na verdade, aparecer lá a classe arroba e o hashcode dela em formato hexadecimal, se eu quiser que apareça o título dela, por exemplo, eu tenho que modificar o comportamento do método toString. O comportamento do método toString, para ser modificado, ele tem que seguir uma determinada regra. Para que eu possa fazer uma sobreescrita desse método, eu fazer uma escrita modificada, trocar o conteúdo lá, fazer a técnica do polimorfismo nele, eu preciso fazer com que ele tenha as mesmas características do método que é lá da classe Object. Para tanto, vamos dar uma olhadinha como que é o da classe Object, né? Então, vou procurar aqui Object. Javadoc Object. E aí, a gente tem aqui um Javadoc Object. Tá aqui, bonitinho. E aí, a classe Object está aqui. Ela está lá dentro do Java útil, né? Então, você tem acesso a ela. Ela tem os métodos compare, o deep equals, o equals, o hash, hashcode, is null, non null, recurred, non null, recurred, non null, uma sobrecarga dele.
mais uma sobrecarga, tem o toString. E ó, só aqui, ó, retorna a chamada do toString. Vamos ver como que é, né? Clicando nele, você vai ver que aqui ele vai falar o seguinte para você. O toString, ele vai retornar a chamada do toString quando ele não é nulo, senão ele vai apresentar nulo. E esse cara daqui, ele tem como padrão a chamada dele, você vai ter dentro dele o nome da classe, arroba o hashcode da classe. E perfeito, funcionou esse cara daqui. Então, isso daqui é muito legal. A gente tem a denotação que, se for null, ele apresenta o null, se não, ele vai fazer a apresentação do que é, convertendo ele para string, né? Vamos ver esse cara daqui, então. Eu tenho que seguir exatamente, né? Olha lá. Public static string to string. Então, eu vou pegar e colocar lá um public string to string e um objeto. É isso daqui que eu preciso fazer do meu toString. Ele, para ter a sobrecarga, precisa ser exatamente igual, né? Então, ele vai ter aqui public. Public. Ele devolve uma string, então o retorno dele é uma string. Ele tem como nome toString. Esse cara daqui tem que ser exatamente idêntico e eu tenho que colocar uma notação. A notação, no Java, ele é identificado pelos arrobas da vida, que são chamados normalmente pelo inglês, né, os annotations. Então, fazer um annotation arroba override, que eu estou indicando que eu vou sobrescrever esse método, estou escrevendo ele novamente dentro da minha classe, mas ele já existe numa superclasse. Estou fazendo isso daqui por quê? Porque eu quero mudar o comportamento do método toString. Eu quero que ele se comporte de uma forma diferente da padrão. Então, o que eu tenho aqui é essa ideia. Estou modificando o comportamento. Ele tem que devolver uma string. Então, vou colocar aqui, por exemplo, lá. Coloquei lá. Você compila esse cara daqui, bonitinho. Se você rodar agora, ele está mandando imprimir o N1, você vai ver que ele vai imprimir exatamente o meu lá. Quer dizer, então, que o toString agora está sendo o toString da minha classe, que eu sobrescrevi, e não mais o padrãozão que vem já lá na classe Object, né? Então, isso daí é legal, eu posso escrever o meu comportamento que eu quero que ele tenha. Essa grande ideia já discutimos muitas vezes, mas é legal lembrar. Eu poderia criar um outro método, né, para converter a minha classe para string. Sim, poderia. Mas eu tenho que te lembrar que o toString ele já tem uma aceitação e um funcionamento específico, que quando eu coloco somente o nome do objeto, numa impressão, por exemplo, ele já sabe que tem que converter esse objeto para string. E aí ele já faz a chamada do método. Em nenhum momento você viu lá no método, no método principal que a gente está chamando, eu colocar aqui ponto toString. Eu não preciso colocar essa conversão, né, a chamada do método para converter ele para string. Não há necessidade. Não tem necessidade de fazer isso daqui. Já que não tem necessidade, isso daí é uma característica que foi incorporada dentro do compilador do Java, que quando ele encontra alguma coisa que vai ser convertida para string, ele já faz a chamada do método toString. Se você não utilizar o método toString e a sobrecarga dele, você tem que explicitar o método que fará a conversão. E aí você tem que chamar obrigatoriamente, sei lá, imprime em string, ou imprime dentro do método. E aí você vai ter que chamar n1.imprime, abre e fecha parênteses. Vai ter que fazer isso daí. Essa daí é uma das características legais. Então, o toString, ele já tem um código por debaixo dos panos que ele já é chamado quando um objeto é convertido para string, é chamado o método toString dele. Isso daí já acontece por padrão. Se você não utiliza essa funcionalidade, essa característica, você vai ter que fazer com que toda vez, né, se você quiser converter, você vai ter que fazer ser convertido. Logo, vai ter que chamar o método correspondente. Não sei. É gosto, entendeu?
mas é uma das características bem legais do funcionamento. E o mais bacana é que como você pode escrever o comportamento do método para sua necessidade, eu acho extremamente interessante você aproveitar essa característica. Se você não pudesse escrever o comportamento dele para atender a sua demanda, aí não teria o que fazer. Você, obviamente, teria que criar um método para fazer a conversão para string e chamar esse método na utilização. Mas você tem essa possibilidade de mudar o comportamento do método. E essa técnica de polimorfismo, muitas formas, literalmente você está dando mais de uma forma para o mesmo método. Então, para essa classe, eu estou falando que ele tem que imprimir lá. Mas na outra, sei lá, eu quero imprimir tchererê, qualquer coisa que você queira imprimir, ele vai fazer. E o legal é que o comportamento é explicado, é designado, é projetado, desenhado pelo desenvolvedor. E o desenvolvedor faz aquilo que é necessário para atender a demanda dele. No nosso caso aqui, se eu quisesse, por exemplo, imprimir aqui título, isso daqui. Eu quero que imprima a palavra título, 2 pontos, um espaço e o título da minha novela. Compilei. Na outra lá, vou rodar. Olha lá. Que bacana. Ele imprimiu exatamente, olha lá, o título Comendador. Tá aí. Ele imprimiu. Ele faz exatamente aquilo que a gente quer. A gente está utilizando a técnica do polimorfismo para mudar a forma do método. A gente está sobreescrevendo um método que já existe, um comportamento que já existe, que a gente herdou ele da nossa superclasse Object, que é uma herança implícita. Olha só o tanto de coisa, né, que a gente tem, que é uma herança implícita, e aí eu estou fazendo uma annotation para o meu compilador saber que aquele método, na verdade, é um método que existe em uma superclasse e eu estou modificando o comportamento dele. Então, o @override é para que o nosso compilador Java saiba, né, distinguir isso daí e entender que a gente está fazendo essa modificação. Essa daqui é uma ideia muito bacana, então a gente tem alguns métodos que podem ser aproveitados da superclasse e modificados. Então, a gente pode ir lá e reescrever o comportamento dele. Então, a gente pode pegar um método que existe em uma superclasse e reescrever ele dentro da minha própria classe. E isso daí é normal acontecer. E a gente tem esse comportamento graças à orientação objeto, né? Então, aqui, rapidamente, a gente falou, sem fazer necessariamente, a gente falou de classe, falou de objeto, a gente falou de herança e a gente falou de polimorfismo. Isso daqui são 4 pilares da orientação objeto e um exemplo bem simplório, né? Ele é bem ralo, bem simples, mas envolve todos esses conceitos, sim. É muita coisa envolvida, na minha opinião. É muita teoria envolvida em pouca coisa que a gente acabou de fazer. É bem interessante como tão poucas coisas podem ter tanto conceito envolvido e a gente acha que é só isso, né? Então é bacana relembrar esses detalhes. Uma outra coisa, um outro conceito que eu acho que é muito importante é o conceito do encapsulamento, né? O encapsulamento é a técnica que vai tornar possível, né, a aplicação da regra de negócio. E isso daí eu acho fabuloso, né? Porque, por exemplo, você pode imaginar que para a sua novela, ela obrigatoriamente tem que ter um título. Você pode modificar o título, mas lembre-se, ela tem que ter um título. O título não pode ficar em branco. Só que quais são os valores possíveis que eu posso atribuir para uma string? Eu posso atribuir até nulo para ela. Eu posso atribuir null para ela. Posso, sem problema nenhum. Se eu não fizer nada, já é nulo, né? Se eu não fizer isso daqui e eu rodar, compilou, rodou, olha só, o padrão é null. Ela não tem valor padrão, né? Ela não é uma string vazia. String vazia é diferente de uma string que não tem referência, que não foi criada ainda. Ela não foi instanciada. Então, aqui não existe uma instância ainda.
Quando eu falo que ela é uma string vazia, eu criei uma instância, então abri aspas, fechei aspas, não coloquei nada, nem espaço entre, né? Tá aqui, abriu, fechou. Isso daí é uma string e é vazia. E é uma referência válida. E é uma referência. Então, é diferente. Então, string vazia é diferente de nula. Então, nula não é uma string. Ela ainda não é nada. Ela não teve uma instância criada. Ela precisa ainda, se você tentar utilizar isso daqui para fazer alguma coisa, vai te dar dor de cabeça. Por quê? Porque ainda não é uma string. Preciso convertê-la para string ou instanciar alguma coisa, atribuir uma outra string para ela, que aí vai fazer a referência à instância já existente e vai estar tudo certo. Isso daí é muito importante da gente lembrar. Então, eu posso também fazer uma quebra na minha regra de negócio. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, não tem título. Eu não coloquei título porque eu não quis colocar, porque eu sou sacana, eu quero testar o teu sistema, entendeu? Fui lá, eu sou o tester, eu quero zoar o sistema para ver se quebra ele, né? Eu sou o tester. Olha lá, compilei. Aí eu rodei. E olha, ele aceitou eu não colocar título nenhum. Quando ele aceita não colocar título nenhum, voa lá, temos um problema. A regra de negócio especifica que eu tinha que colocar um título, tinha que haver um título. E o que está acontecendo aqui? Eu não tenho título. Então, o encapsulamento é a técnica que a gente tem para implementação da regra de negócio. Como que a gente faz um encapsulamento? O encapsulamento, só para lembrar, nossa string título, ela foi declarada com visibilidade padrão, que é chamada de package default. Ela é enxergada, vista, o atributo é visto dentro de qualquer classe que esteja no mesmo pacote que essa daqui. Então, qualquer classe que esteja no mesmo pacote que essa, consegue ver e manipular. Ela não é pública, mas ela tem uma visibilidade bem ampla. Qualquer um que salve um arquivo lá dentro consegue acessar e modificar esse valor. E ele pode fazer de tal forma que quebre a regra de negócio. Uma das grandes ideias de proteção é eu tirar o acesso externo. Vou tirar o acesso externo, ou seja, fora da minha classe novela, eu não posso mexer no atributo título. Eu não vou poder manipular ele. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer valor na string. Posso colocar nulo, posso colocar branco, posso fazer o que eu quiser. É livre, porque está a possibilidade de mexer com o atributo do tipo string. Então, para resolver isso daí, private. Eu estou diminuindo a visibilidade. A gente tem a visibilidade maior de todas, que vai ser a visibilidade pública. Aqui estava, era package default, eu estou baixando um pouquinho mais. Na menor visibilidade, a private. Esse atributo, título, ele só pode ser enxergado, só é visto e só pode ser manipulado dentro dessa classe. Ele não pode ser manipulado fora dessa classe. E aí, quando eu faço isso daqui, compilei, aí eu vou tentar atribuir isso daqui, ele vai falar o seguinte, olha, a gente tem um probleminha aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês visualizarem. Olha lá, exception thread main, illegal access error. A classe usa novela tentou acessar um campo privado, um atributo privado, que é o título. E isso daí não pode, porque o privado só funciona dentro da própria classe. Então, isso daqui não pode fazer. Logo, a gente tem que fazer a implementação dos nossos métodos acessores. Aí a gente vai criar métodos que nos darão acesso a essa variável. E nesse método, sim, eu vou conseguir fazer agora a implementação da técnica de segurança, né? Vou colocar minha regra de negócio. Então, vou fazer aqui a criação de um método public, ele não retorna nada, set título. Lembrando que a gente sempre vai ter set para colocar, get para pegar, e o nome do atributo, né? Título no caso. O set normalmente não retorna nada, o get normalmente retorna o tipo do parâmetro que você está fazendo, né? O tipo do atributo que você está representando. Então, esse cara daqui, ele recebe como parâmetro uma string, título, e aí a gente vai fazer a implementação dela. E olha que legal, eu posso usar um parâmetro que tenha o mesmo nome do meu atributo, não tem problema, eu consigo, porque eu tenho
um operador chamado this. E o this faz referência ao atributo da classe. This ponto e o atributo da classe. Sem o this, eu estou acessando a variável aqui do parâmetro, né? Então, eu consigo fazer uso disso daí. Então, eu poderia falar que this ponto título recebe título. E aí choveu no molhado, né? Eu simplesmente criei uma estrutura toda para não fazer nada. É legal você já deixar essa estrutura pronta e usar. Porque se ocorrer a necessidade da implementação de uma regra de negócio, você não precisa mudar o código. Então, quando você fala assim, eu nem vou colocar esse cara como private, não vou fazer o encapsulamento dele, eu recomendo você fazer. Porque se acontecer de ter uma modificação na regra de negócio para aquele atributo, daquela classe, tua construção toda já está preparada para isso. Então, você já está se blindando para possíveis modificações. Ou seja, você está facilitando a tua vida lá na manutenção, mas, como é aquela palavra bonita? Você está melhorando a manutenabilidade do código. Olha, é bonito, né? E aí você está mexendo com a capacidade de dar manutenção no código. Diga, Felipe. Oi, Felipe. Eu não entendi, desculpa. O futuro agradece. O seu eu do futuro agradece. É exatamente isso. É assim, são coisas que a gente faz, porque se acontecer, você não está dizendo que vai, mas tem a possibilidade de, e se ela acontecer, o teu código está preparado para isso. Você só precisa implementar a validação aqui dentro, implementou a validação, compilou a classe, pronto. Todo o teu sistema já está seguindo essa regra de negócio. E isso daí é muito importante e tem que ser feito e tem que seguir. Então, essa ideia é extremamente útil. Então, a gente faz o encapsulamento justamente por isso, para ter capacidade de manutenção futura, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar uma regra. If alguma coisa, e se for, aí sim eu faço. Se não, acho que nem preciso só um. Nem vou colocar, eu vou colocar aqui um if título ponto is empty. Se o título não for vazio, então uma exclamação, eu deixei com espaço, não há necessidade, mas é para você ver que tem uma exclamação. Então, se o título não então aqui não, estou negando, né? Se o título é vazio, eu estou negando, se ele não é vazio, então eu faço a passagem desse valor daqui para dentro do meu atributo. Então, se esse valor que eu estou passando não for vazio, eu passo ele lá para o atributo, senão ele não faz nada. Perfeito. Então, a gente tem essa possibilidade. Obviamente, a gente vai ter aqui como resultado um null, tá ok? Só para ver que a gente não colocou o valor padrão, porque a gente não colocou no construtor, mas vou mostrar que vai ter que sair um null. Esse cara daqui não será branco, será null atribuído. Então, rolando aqui, compilando aqui, você vai ter o problema que você não pode mais fazer atribuição direta. Você tem que utilizar um método que dá acesso. Então, lembrando aqui, o erro, você tem título com acesso privado. Logo, tem que ter um método acessor para chegar nele. Set título, e aí você coloca lá o valor que você quer sendo passado entre os parênteses, tá ok? Olá, bonitinho, compilou, maravilha, rodou. E aí você executa. E aí na hora que você executa, o valor padrão é null, ele não foi instanciado ainda, e logo nós temos que não foi atribuído branco, então ele ainda não tem valor, ele não tem nada ali atribuído. A nossa regra de não permitir inserir valor em branco, valor vazio, ela está funcionando. Ele não consegue atribuir valor vazio. Mas se eu colocar aqui, sei lá, sai de baixo. Nem é novela, né? Mas tudo bem. Ele aceita, porque é um valor diferente de vazio, né? Um valor diferente de branco. Então, funciona. Então, a atribuição da regra de negócio através de outro pilar da orientação a objeto, que é o encapsulamento. Nesse exemplo bobo de tudo, a gente falou de vários pilares da orientação a objeto. Então, eu vou passar rapidamente sobre quais a gente comentou. A gente falou que aqui tem uma herança implícita, então herança é um dos pilares. A gente fez aqui o encapsulamento, então eu coloquei private. Nota,
não é necessário fazer sempre um set e um get. Já que eu encapsulei, eu tenho que ver, eu preciso do set e do get? Vai sobre demanda, tá ok? Coloca o método setter, os métodos setters que são necessários e os getters que são necessários. Se você não fizer uso deles, não precisa implementar o código, tá ok? Não precisa implementar, só se for necessário. Então, faça sobre demanda. Então, precisou, cria. Não precisou, não crie. Simples desse jeito. Então, uma regra boa. Então, a gente utilizou aqui o encapsulamento, a gente viu que para fazer o encapsulamento a gente está trabalhando com os modificadores de visibilidade. A gente falou dos modificadores de visibilidade. O único modificador de visibilidade que faltou foi o protegido, o protect, que é quando eu quero que as classes filhas também tenham acesso. Mas é muito difícil você utilizar um protect. Normalmente você utiliza private e deixa acessar pelo assessor, né? Porque o assessor garante a implementação da regra de negócio. E aí, senão, a classe filha pode quebrar a regra de negócio. E se ela precisar quebrar, você tem a técnica do override. Então, faça ela sobrescrever a regra de negócio. E aí fica registrado no código que ela modificou a regra de negócio ali. Então, boas práticas, viu? Isso daí funciona bem e eu acho bem bacana seguir essa ideia. A gente falou sobre o polimorfismo, aqui, obviamente, a gente não criou várias subclasses para fazer a técnica polimórfica, a gente fará isso aí na próxima aula, mas a gente utilizou o polimorfismo lá nos métodos que a gente fez a sobrescrita, né? A gente fez a sobrecarga, perdão, a sobrecarga do método soma várias vezes. Então, é uma técnica de polimorfismo. E a gente fez aqui a sobreescrita, né? A gente sobrecarregou um método existente. Também, a sobrecarga, ele vai modificar o comportamento de um método existente. Eu estou reescrevendo o comportamento. A outra, eu estou criando um novo método com parâmetros diferentes. Ele tem o mesmo nome, mas os parâmetros são diferentes. Os tipos ou quantidades, né, são diferentes. Então, ali é uma sobrecarga, você está sobrecarregando o método, dando várias cargas, dando várias possibilidades, e aqui é uma sobreescrita. Eu estou modificando o comportamento do método. Ambas são técnicas polimórficas, mas cada uma faz de uma forma diferente e tem um comportamento diferente, né? Essa daqui do override é importante você sempre lembrar de fazer o annotation para lembrar para a Java Virtual Machine que você tinha esse cara daqui em algum lugar na sua estrutura hierárquica lá para cima, então você está modificando o comportamento. É importante anotar isso daí para que facilite a vida do compilador e que ele funcione melhor. Se não, ele identifica, porque graças a Deus quem fez isso aqui, ele pensou que o usuário seria preguiçoso e não faria. Então, nós, usuários, né? Nós, programadores. Então, ele coloca lá por debaixo dos panos, mas é sempre uma boa prática usar as anotações corretas, né? Fazer tudo que é direito, fazer tudo que é certo para que não tenhamos problema. A mudança é extremamente interessante, a gente mostrou um método set, que é um método assessor. A gente falou do construtor. O construtor a gente não usou, tá? Um construtor padrão. Na próxima aula, a gente vai fazer construtores diferentes, dando possibilidade de criar um objeto de mais de uma forma, só para a gente ver. A gente vai fazer sobrecarga do método construtor, né? Vamos escrever um construtor com parâmetros diferentes, só para a gente ver como que ele se comporta. E aí a gente vai ver o funcionamento disso daí, além de fazer várias classes para entender melhor o polimorfismo, né? Mais detalhes do polimorfismo. Então, a gente viu bastante coisa de orientação a objeto nesse exemplo bem simples. Qualquer dúvida que tiver, manda bala, pergunta aí, não deixa acumular. Se tiver vontade de fazer alguns exercícios para tirar algumas dúvidas, posso propor algumas coisas para vocês, mas como eu disse, a revisão tem como propósito você lembrar das coisas. Então, eu estou assumindo que você sabe, mas pode ser que você tenha esquecido por algum detalhe. Se você esqueceu, me dá um toque, a gente faz aí, passa algumas atividades, a gente discute, e isso daí não pode ter dúvidas, tem que sair suave, porque a gente vai usar muito. Então, na parte de estrutura de dados, isso aqui tem que sair normal, tem que ser comum você criar uma classe e poder usar ela
criando todas as regras de restrição, de encapsulamento, criando os atributos, os conversores, né, as sobrecargas aí através do polimorfismo do toString, do equals, tudo isso aí tem que sair muito natural, a capacidade de fazer isso daí. São coisas que a gente viu. Então, por conta disso, eu gostaria que realmente vocês dessem uma olhadinha. Se tiver algumas dúvidas, vocês podem tiver alguma dúvida, pode passar para mim. Professor, fiquei com vergonha de falar porque pode ser uma bobeira. Passa para mim por e-mail, pelo WhatsApp, no grupo, manda no chat, e eu vejo o que você tem de dúvida, e eu tento fazer para a próxima aula um tira dúvida geral. Se ficou alguma coisa, eu vou lá, faço captura dessas dúvidas pontuais e tento fazer um roteirinho aonde eu tente sanar essas dúvidas para que vocês não carreguem isso aí para frente. Beleza? Sendo assim, eu falo para vocês. Obrigado. Valeu.